E aí pessoal, tudo certo? Voltando aqui com mais um vídeo no canal para falar sobre um marco interessante que foi alcançado ontem, né? Uma data histórica, 70 anos do Maracanaço. Há pouco tempo a gente teve 70 anos do próprio Maracanã e agora 70 anos da derradeira final da Copa de 50. Foi feita aqui no Brasil, a quarta final de Copa do Mundo, quarta Copa do Mundo de todos os tempos. E o Maracanã ficou marcado, né, como um dos momentos mais impactantes da história da nossa seleção. E que, parando para refletir um pouco, eu acabei me convencendo de que, na verdade, foi o episódio mais impactante da história da seleção. Por mais que se fale em o 7-1 que teve em 2014, né, na segunda vez que teve uma Copa aqui no país, a gente teve outras eliminações também que foram bastante decepcionantes, como em 82, como em 2006, como em 98 também na final contra a França, né? Foi a segunda final que o Brasil perdeu a seleção. Mas em 50 foi algo mais impactante e eu vou dizer por que eu acho isso. Então em 50 o Brasil traz a Copa do Mundo, né? É a primeira Copa do Mundo pós Segunda Guerra. O Brasil tinha participado da Copa de 30 no Uruguai, 34 na Itália, 38 na França, chegou em terceiro colocado naquela Copa do Mundo e teve a Segunda Guerra Mundial, parou tudo. E a Copa do Mundo volta em 50, né? A FIFA organiza um torneio do outro lado do oceano, onde não estava tão destruído pelo conflito, aqui no Brasil. E basicamente a Copa seria a chance de colocar o Brasil no centro dos holofotes mundiais e o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, finalmente ser campeão, o que não tinha conseguido ainda. E era um país com futebol muito forte, referência aqui na América do Sul também. E aí se constrói o Maracanã, né? Tive lendo várias coisas em relação a isso, e tem algumas reportagens especiais, tem alguns livros bons também contando a história do Maracanã, que ele nasce como um projeto ali com muitas disputas políticas na época, construído no terreno que era o Jockey Club, e depois esse jockey vai lá para perto da lagoa onde está hoje, e o terreno fica para o estádio, que seria ali o projeto de ser o maior estádio do mundo, como acabou sendo quando foi inaugurado por muito tempo, né? O engraçado é que ele recebe a Copa de 50, mas ele só é declarado pronto, entregue em 64, né? Quando já tinha acontecido muita coisa. Para você ver que a ineficiência da máquina pública brasileira já vinha desde sempre. Mas enfim, foi um processo para ele chegar a estar ali onde está. Muitas discussões na época queriam colocar o estádio lá para Jacarepaguá, na época o Carlos Lacerda, que ia vir a ser governador da Guanabara, mas o pessoal conseguiu bater o pé e colocar ali na Tijuca, que era mais fácil para quem viesse do centro, era a porta de entrada da Zona Norte, tinha ali a linha de trem perto também, foi construído ali. E ele não foi entregue, ali na época da Copa, né? Tanto que você vê nas imagens da final, ainda tem muitos andaimes, muitas estruturas da época da construção que ainda estão lá, mas o Maracanã recebe a Copa. E o Brasil chega na final. É importante destacar que não teve uma final específica, era um quadrangular final, e que o Brasil chegou na última rodada justamente contra o Uruguai, que já tinha sido campeão em 30, não poderia perder, né? Poderia empatar, poderia ganhar, e fez isso quando abriu o placar com friaça ali no começo do segundo tempo. E a torcida já tinha expectativa de que ia ser campeão ali. É o maior público da história do Maracanã. Muitos dizem que passou de 200 mil pessoas. As imagens mostram isso e convencem a gente, mas oficialmente não. Cerca de 180 mil compraram ingresso, só que teve informações que rolaram na época de que teria mais ingressos e quando o pessoal foi lá para a beira do estádio, não tinha. E aí teve confusão, quebraram as catracas e entraram com a força. Então não tem como calcular certamente quantas pessoas tinham, mas tinha cerca de 200 mil pessoas ali, ou mais, para acompanhar aquela final, que é um dos maiores públicos da história do futebol, se não o maior. E só que aí as coisas não dão certo, né? O Globo hoje, ontem fez uma matéria interessante que resgatou 3 fotos do acervo do Maracanã. Um fotógrafo na época que ainda não teve o nome revelado, mas que ele tirou fotos em momentos engraçados, né? Da torcida ali. Logo após o Brasil fazer o primeiro gol, quando o Uruguai empata e quando o Uruguai vira, né? Então o gol de empate aí é com o Chafino e o gol da virada é com o Didia. O Didia acaba sendo um grande carrasco da história do futebol brasileiro e o grande herói dos uruguaios, conquista o segundo e último título da seleção celeste. Já tinha sido campeão olímpico e tal, nunca voltou a ganhar, mas ele ficou como um herói, né? Ele morreu em 2015 e é um grande herói. E assim,
é importante a gente analisar o contexto, né? Naquela época o Brasil não tinha nenhum título ainda. Aquela derrota foi tão impactante. Teve efeitos políticos, por exemplo. Na época teve um busto de um prefeito que foi até retirado da frente do Maracanã, porque ele tinha planos de colocar o nome dele no estádio, acabou ficando o jornalista Mário Filho, né? O irmão do Nelson Rodrigues. O busto desse prefeito foi jogado no Rio Maracanã, muitos dizem, ou ficou por aí perdido, né? Mas também teve reflexos esportivos, principalmente. Acho que um dos grandes é a camisa da seleção. Naquela época era branca, tanto que nessa Copa América recente que teve aqui no país, até se repaginou a camisa branca, né? Porque aquela final o Brasil jogou de branco. E depois que teve aquilo tudo, começou o complexo de vira-lata, e começou a desconfiança total já, o complexo do brasileiro. E aí teve um concurso para mudar a camisa. É escolhida a camisa de um candidato do Sul, torcedor do Pelotas, que fez uma camisa igual ao do seu clube, né? Amarela, shorts azuis. E pegou. E ficou. Então aquela derrota mudou de muitas formas. E também o povo tinha muita esperança de que o Brasil ia ganhar aquela final. Então foi uma enorme decepção. Isso ia ser curada, entre aspas, 8 anos depois, quando o Brasil ganha, enfim, o primeiro título, 62 o bi, 70 o tri. Mas a verdade é que a gente sabe que aquela ferida nunca foi curada, né? Só seria algo talvez capaz de ser curado se a gente fosse numa Copa no Uruguai, vencesse o Uruguai na final e tal. Mas está aberto aí até hoje. E a gente lembra ainda com muita dor no coração. E passou gerações, né? A nossa geração, a maior parte massacrante, não viu aquele maracanaço. A maior parte do pessoal aí já não está mais em vida, ou são muitos poucos sobreviventes que estavam naquele jogo, que acompanharam aquele jogo. A nossa geração viu o 7-1, no caso. Só que o 7-1 é algo bem diferente, né? O crédito que a seleção tinha, no caso, naquela época é bem diferente de 50, né? Que basicamente a seleção era a esperança de todo mundo. E em 2014, apesar do título enganoso da Copa das Confederações em 2013, tinha muitas desconfianças, né? Até o próprio Neymar ficou fora da semifinal e assim, era até esperado uma derrota, né? O que não era em 50. E a Copa de 2014, apesar do vexame, a maior derrota da história da seleção, certamente aí na sua história centenária, a derrota é maior, mas o impacto não é maior do que a Copa de 50. Em números ficou muito impactante, o 7-1 poderia ter sido mais, mas eu não acho que é a maior. E o 7-1 não provocou mudanças radicais, né, no nosso futebol. Até porque a gente tem estruturas hoje um pouco diferentes de, enfim, CBF, corrupção e tal, e as coisas não mudaram. A gente viu foi mais vexames que vieram depois, 2015, 2016 não ganhamos a Copa América, 2016 caiu na fase de grupos até, e em 2018 volta a perder a Copa, em 2019 volta a talvez recuperar esse ímpeto da torcida pela seleção, porque a gente ganha a Copa América no Brasil, né, mantém o 100%, mas não muda muita coisa na história da seleção. Os efeitos a gente está vivendo ainda agora, talvez a gente viva uma segunda Copa que é possível de vencer, mas até pelo contexto, acho que vai além do esporte, né? Não vou entrar no mérito de analisar outras coisas relacionadas à seleção nesse momento, mas que pesam bastante para a forma como a gente vê a seleção e como aquele resultado de 2014 não foi tão impactante como o de 50. O 7-1 fica na nossa mente, obviamente, é a vergonha, o vexame da nossa geração, de muitas gerações que vieram depois de 50, que tiveram a oportunidade ali de ver talvez a ferida ser um pouquinho curada por estar vencendo uma Copa em casa, e a ferida largou, né? Virou uma fratura exposta, que é o azar que o Brasil tem quando joga Copas em casa. 82 também é algo que entra também na conta, mas não foi um vexame, foi uma grande decepção, uma seleção que, com Zico, Sócrates e tal, acreditava-se muito que ia ganhar, mas também a Copa não foi no Brasil, foi na Espanha, e não entra muito nessa discussão. Mas, basicamente, 50 eu vejo como a maior derrota da história da seleção em questão de impacto. Foi muito... levou muito descrédito naquele momento e acabou gerando várias correntes que explicam até coisas de comportamento do brasileiro. Mas é isso, né? A cada dia 16 de julho a gente sempre vai lembrar, quando faz 5, 10, 20, 50, 70 anos, e vai estar sempre aí essa mancha na história de uma seleção que é pentacampeã brasileira, campeã mundial, né? Vai sempre estar em busca, a gente sempre vai estar junto,
mas lembrando dos maus momentos também, porque os maus momentos constroem caráter de alguma forma. E a gente não sabe ainda o que o ciclo de 2014 vai gerar, né? Talvez quem gravar esse vídeo daqui a 70 anos, ou 64, né? Quando o 7 completa 70, possa analisar. Mas nesse momento é isso. O que você acha? Qual foi o maior vexame da história para você? Né? Você que viveu o 7-1 ou de 50 que você não viveu, mas que sabe o impacto que teve em gerações, em campos que vão muito além do esporte, né? Como qualquer derrota em Copa do Mundo, porque o futebol não é só o campo, tem efeitos que são muito maiores. Mas é isso aí, essa análise, reflexão que eu queria trazer. Valeu se você ficou ouvindo até o final e valeu!